Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Dorivaldo, saúdo as autoridades aqui presentes, saudando o presidente da Câmara Municipal, estou saudando as demais autoridades. Amados irmãos e minhas queridas irmãs, aqui nesta igreja dedicada a São Sebastião e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu trago para vocês nesta noite a reflexão da Palavra de Deus.
A palavra de Deus que sempre é muito atualizada. A palavra de Deus que, encontrando um terreno fértil, que é o coração de cada um, ela serve para transformar vidas. Na primeira leitura de hoje, extraída de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo do 1 ao 13, nós encontramos a escolha, encontramos o processo de escolha e unção de Davi como rei de Israel. Primeiro eu quero que vocês entendam o significado de ser rei de Israel. Aquele que vai levar adiante os destinos do povo escolhido por Deus. Deus, outrora não manifestado ainda, escolhe um povo que é o povo de Israel, e através deste povo, ao longo da história, Deus vai se manifestando. E coube a Davi reinar, um reinado que ficou na história deste povo. Coube mais uma vez a missão dessa busca, da escolha deste rei a Samuel, como ele já havia feito com Saul. Porém, no início, Samuel hesita diante do pedido de Deus, justamente com medo da reação de Saul. Saul, que era até então rei de Israel, sendo deposto por desobediência a Deus. Mas Deus insiste com Samuel, pois é essa sua missão. E assim, meus queridos irmãos, Samuel vai em busca do novo rei a ser ungido. Contudo, embora guiado e orientado por Deus, Samuel deixa transparecer, vez por outra, os seus próprios critérios de escolha, que eram segundo a ordem social vigente e critérios puramente humanos. Meus irmãos, quando nós estamos fechados à graça de Deus, ou quando nós não vivenciamos, digamos assim, a oração por excelência, que é o Pai Nosso, porque esta oração diz: seja feita a vossa vontade. Ou seja, quando nós queremos que permaneça a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós corremos um risco muito grande. E foi o que aconteceu com Samuel, embora ele conseguiu se sair. Mas a escolha dele, e aí nós vamos, no desenrolar da reflexão, vocês entenderão que ele estava querendo escolher um rei segundo o seu critério. E aí eu trago esta palavra até para exemplificar. Naquele tempo, não muito diferente de hoje, as escolhas para cargos importantes estavam pautadas nas aparências humanas, ou seja, na boa aparência. Eu não sei se aqui alguém ainda lembra, mas eu recordo nas emissoras lá do meu estado, quando davam alguma notícia, convidando alguém para trabalhar, dizia bem assim: precisa-se de uma secretária que tenha boa aparência, e assim vai por diante. Então, naquele tempo, certamente, Samuel também estava muito envolvido nessa realidade. As escolhas para cargos importantes estavam pautadas nas aparências humanas, ou seja, alguém que deveria ser perfeito, belo, etc. E tudo indica que Samuel tinha em vista
esse critério da época, que de certa forma era cultural, entre outras palavras, para aquele povo era normal. Porém, ao chegar em Belém, a casa de Jessé, o local e a família indicada de onde sairia o novo rei, Samuel fica impressionado ao ver o filho mais velho de Jessé, devido à sua boa aparência. Logo que ele olhou, viu aquele jovem, o filho mais velho de Jessé, sendo um rapaz de boa aparência, e logo imagina ser ele o escolhido. Deus, entretanto, lhe avisa que não usa critérios humanos nas suas escolhas. Deus é diferente. Ele não olha as aparências, ou seja, Deus não olha a beleza física, mas olha o coração. Então a gente não tem com que se preocupar, né? De jeito nenhum, não é, padre? Não tem com que se preocupar, porque Deus olha o coração da gente, não a aparência. Por isso, Deus avisa que não é aquele. Ele não olha as aparências, ou seja, como eu já disse, a beleza física, mas o coração. E assim todos os 7 filhos de Jessé, que estavam ali presentes, são apresentados e são rejeitados por Samuel. Porque Samuel estava sendo avisado por Deus, não é este. Restando apenas o mais novo, que aliás não se encontrava ali. Estava no campo cuidando do rebanho do seu pai. E esse nem tinha sido chamado, porque nem o pai acreditava nele. Por ser o menor, o de estatura mais franzina, logo não tinha sido chamado para essa reunião. Contudo, Deus pede que Samuel diga a Jessé para chamar seu filho menor, aquele que estava no campo, pois sem ele ninguém se sentaria à mesa. Era o escolhido de Deus, não era o escolhido de Samuel até então, não era o escolhido de Jessé. Davi era esse filho menor que surpreende ao chegar. Era ele o escolhido por Deus. E Samuel recebe a ordem para ungí-lo na presença dos irmãos. Diz o texto que nós lemos: desse dia em diante, o Espírito de Deus permaneceu sobre Davi, sendo ungido para fazer a vontade de Deus e servi-lo, obedecendo às suas ordens. Queridos irmãos, eu abro aqui um parênteses, justamente para falar um pouquinho do que eu vivi na minha juventude, quando manifestei o meu desejo para entrar no seminário. Para começar, a minha própria mãe não aceitava. Eu me lembro que eu tinha uma professora, por nome de Darticleia, ainda viva, que dizia: você vai, mas com 15 dias você volta. E tantos outros que olhavam para mim e diziam: você não tem jeito de ser padre, você não tem jeito para ser padre. Eu não sei que jeito era, mas diziam. Eu trabalhava numa loja e tinha lá um cidadão que durante os 5 anos que eu trabalhei naquela loja, ele agiu como o advogado do Satanás, do diabo, para me atormentar durante aqueles 5 anos.
Mas quando Deus quer, ninguém atrapalha. Quando Deus quer, tudo acontece. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário, depois de 15 dias eu escrevi para a minha professora, dizendo que já tinha passado os 15 dias. Teve uma outra que disse, se você chegar a ser padre, eu sou a primeira a me confessar com você. Não acreditava na minha vocação. Quando eu cheguei a ser padre, disse para ela, Dona Luzia, estou eu padre, não vai se confessar? Mas é daquele povo que não se confessa mesmo. Então, depois de 15 anos, cheguei a ser bispo. Eu encontrei com ela e disse, olha, já fui padre 15 anos, agora sou bispo. Se você está esperando confessar quando eu for papa, pode esquecer que isso não vai acontecer não. Meus irmãos, por que será que tanta gente olhava para mim? Porque cada um olhava com os seus próprios olhos e não olhava com o coração de Deus. Não acreditavam na minha vocação. Que, aliás, até o meu próprio pároco resistiu por muito tempo para me apoiar. Mas quando Deus quer, ninguém atrapalha. Então, é esse mesmo Davi, que um dia de sábado, quando eles passavam fome, rompendo com preceitos judaicos, entrou no templo e comeu dos seus pães oferecidos a Deus e deu também para seus companheiros. Qual foi o preceito judaico que Davi quebrou, descumpriu como rei? Era proibido trabalhar no dia de sábado, porque o dia de sábado era o dia de descanso. Era o dia, digamos, como nós hoje, o domingo, o dia do Senhor. Mas, citando Davi, que quebrou esse preceito do dia de sábado, eu entro já na reflexão do Evangelho que nós ouvimos. Jesus utiliza de um tema de conotação bíblica forte, e que isso era tão respeitado entre os israelitas, o tema do sábado. Com efeito, a observância do sábado era elemento-chave da religião de Israel. Mas nós sabemos, meus irmãos, e isso deve ser bastante claro, que nós vivemos no Novo Testamento. Hoje para nós não é mais o sábado, o dia de preceito, mas o dia do domingo, é o dia do Senhor, Dies Domino. Por quê? Porque foi o domingo onde aconteceu a vitória de Deus. O terceiro dia, Jesus ressuscitou. Por isso, o dia do Senhor. Permita-me aqui uma outra historinha, e aí entra a minha vida, a minha labuta como bispo, pastor que visita as comunidades. E às vezes o bispo, quando vai visitar uma comunidade, ele descobre coisa que o padre está ali há tanto tempo e não descobre. Ou por ser distraído, ou porque, não sei. Chegando numa determinada comunidade, eu estava fazendo visita pastoral, e uma catequista me recebeu. Era uma moça muito bela, muito bonita. Seja bem-vindo, senhor bispo. O povo trata muito bem o pastor. Seja bem-vindo, senhor bispo. Eu sou catequista. E eu dizia para ela, parabéns.
e fazia até um elogio. Uma moça bela como você, certamente as crianças todas gostam de receber as suas orientações. E ela ficou muito feliz, muito feliz. Pois bem, meus irmãos, quando eu entrei para a sacristia, aí ela começou a me acompanhou enquanto eu estava colocando os paramentos. Ela disse: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: pois não. E era justamente referente ao sábado. Nós católicos, cristãos católicos, devemos guardar o sábado ou o domingo? Bom, pela pergunta tudo bem, o bispo está para orientar, mas o problema é que ela, ao perguntar, já foi me ensinando, já foi me explicando, porque a Bíblia diz que tem que ser o sábado, viu? Eu olhei para ela assim e disse: de fato, minha filha, você é uma bela moça, mas depois dessa pergunta e a sua afirmação ficou feia. Brinquei com ela naquela hora. Por quê? E aí eu fiquei preocupado. Meu Deus, se uma catequista numa comunidade diz que o sábado é o dia, nós que somos o povo da nova aliança, é o dia de guarda, está todo mundo aqui entendendo isso. E aí eu mudei a minha pregação para justamente explicar o sentido do sábado. No meio da minha explicação, uma senhora lá do meio do povo levantou a mão e disse: pois, senhor bispo, está todo mundo aqui impregnado com essa ideia, até a catequista. Eu não tinha citado a catequista. Até a catequista anda ensinando isso. Então veja, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enfrentou esta dificuldade, este preceito, e Ele então vai a fundo. No centro da mensagem de Jesus Cristo está o homem, que é o mais importante, aquele que deve ser salvo. A salvação virá ao homem fundamentando em suas relações pessoais com o Pai Celestial, firmados no amor. Vamos aqui para vocês entenderem a explicação. Neste tempo de pandemia, por exemplo, vamos pensar em nós mesmos, no dia do Senhor, o domingo. Vamos pensar em nós mesmos. Por exemplo, um médico, uma enfermeira, um enfermeiro, um cuidador de idoso ou idosa. Então, ele não pode vir até a igreja, porque está justamente se ocupando. Então, deixa ele lá e vem para a igreja. Nosso Senhor vai dizer que naquele momento o principal é a pessoa que Ele está cuidando. E com isso eu não estou diminuindo absolutamente se alguém passa o domingo, dia do Senhor, podendo ir ao encontro de Jesus na Eucaristia. Deve ir. A igreja pede que vá, orienta que vá. Mas em determinadas situações, era o que os fariseus não aceitavam em Jesus. Jesus estava onde? Estava na sinagoga, num lugar de oração. Uma pessoa doente chega lá e ele cura. Por ser um dia de sábado, Jesus é censurado. Censurado ao ponto de
quererem matá-lo. Que, aliás, foram estas coisas, estes sinais, que eram os milagres de Jesus, que enfureciam os mestres da lei, os fariseus, ao ponto de Jesus chegar à cruz. Eles não aceitavam os ensinamentos. Então, a observância do sábado era lei de Moisés, conforme nós lemos na Sagrada Escritura, que diz assim: lembra-te de santificar o dia de sábado. Tudo bem, está na Bíblia. Mas Jesus, ele vem para justamente aperfeiçoar a lei. Ele não veio para abolir, mas para aperfeiçoar. A Igreja Católica, a qual nós fazemos parte, a Santa Igreja de Jesus Cristo, já desde o início, e fundamentando-se também nas Sagradas Escrituras, por exemplo, e aqui eu cito para vocês Mateus capítulo 29, versículo 1, celebra o dia seguinte ao sábado, ao qual deu o nome de domingo, dia do Senhor, chamado assim em memória da ressurreição do Senhor, fato fundamental e básico da nova lei. Meus irmãos e irmãs, a nossa fé, a fé cristã católica, está centrada na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós sabemos perfeitamente que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o domingo, o dia da vitória de Deus, o dia da nossa, que acontece a nossa salvação. Jesus morreu para nos salvar. No dizer de São Paulo, Cristo ressuscitou, vã seria a nossa fé, se não acreditássemos na ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, diz São Paulo, vã seria a nossa fé. Então, através do Concílio Vaticano II, a Igreja, a nossa Mãe Católica, por sua tradição apostólica, que tem sua origem no mesmo dia da ressurreição de Jesus Cristo, celebra o mistério pascal a cada 8 dias, no dia que é chamado com razão dia do Senhor, ou domingo. E aqui eu digo a vocês, meus irmãos, um domingo sem a missa é uma semana sem a graça de Deus. Quantas pessoas só vêm à igreja para o encontro com Jesus e a Eucaristia se por acaso alguém morre? Na missa de 7º dia. Assim mesmo, vocês podem prestar atenção. Ficam como cego em tiroteio, perdidos. Na hora de estar sentado, fica em pé. Na hora de estar em pé, fica sentado. Repetindo com os outros, sem saber o que está fazendo. Então, nesse dia, que é o domingo, os fiéis devem unir-se a fim de que, escutando a palavra de Deus e participando da Eucaristia, recordem exatamente a paixão, a ressurreição e a glória do Senhor Jesus e deem graças a Deus. Olha, assim como Jesus disse para aqueles soldados que o colocou na cruz, todos aqueles que condenaram Jesus, na hora da sua morte de cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Penso eu, meus irmãos, que hoje Jesus também diz de todos aqueles e aquelas, e aqui eu cito um exemplo que é muito comum o bispo ouvir, o padre ouvir.
das esposas muitas vezes e raramente dos esposos em relação à mulher. Quando eu vou à missa, senhor bispo, eu chamo meu esposo, ele diz: vá e reze por mim. Ou quando às vezes não querem impedir que a esposa vá. E às vezes é até o esposo que tem este amor à Eucaristia, a palavra de Deus, chama a esposa, mas ela nunca tem tempo. Então, a estas pessoas, eu acredito que até hoje Nosso Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão dizendo. Aliás, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós só valorizamos aquilo que nós conhecemos. Por isso, eu até aproveito neste momento para fazer uma pequena catequese. Isso eu tenho feito em todas as missas e eu confesso a vocês que de certa forma até me preocupado um pouco. No momento da Sagrada Comunhão. Ultimamente nós não estamos recebendo Jesus na hóstia consagrada na boca por conta dos protocolos, para evitar a transmissão do vírus. Então nós estamos entregando na mão. Não, nem tanto e nem tão pouco. Tem algumas pessoas que se jogam no chão quase para quebrar a rótula do joelho e querendo sempre receber na boca, que neste momento não é o correto, porque a gente tem que respeitar o outro para não passar o vírus, ou então mesmo leva a sua mão. Já tem outras pessoas, e isso me incomoda também, nem tanto nem tão pouco, quando às vezes entra na fila da comunhão e vem com os 2 dedinhos para receber Jesus como se fosse qualquer coisa, e não Jesus, hóstia consagrada. E o pior, às vezes recebe olhando para o outro e sai caminhando, bota na boca, como se fosse um chiclete ou uma comida qualquer. Não. A sua primeira atitude ao se aproximar de Jesus e Eucaristia deve ser de piedade. Você traz sua mão aberta. O bispo, o padre, o ministro diz o corpo de Cristo, você acompanhe. Deixe o corpo de Cristo ser depositado na palma da sua mão. Eu diria que é o trono para receber Jesus. E ali, com toda piedade, pegue e leve à sua boca. Porque tem gente que ainda abre a mão, mas na hora que bota aqui, já olha para o outro lado e sai. Isso é não valorizar o que está recebendo, minha gente. Sem falar alguns que saem até conversando com o outro que veio perto. Então nós precisamos valorizar as coisas santas. Primeiro, estar preparado. Eu não devo me aproximar da Sagrada Comunhão se eu não estou preparado. Quem come e bebe o sangue de Jesus indignamente, no dizer de Paulo, está comungando da sua própria condenação. Então, primeiro, e aí é a consciência de cada um, ter de fato a consciência se está ou não preparado. Segundo, se eu vou receber Jesus, que eu receba com toda piedade e respeito, não de qualquer jeito. Então, meus irmãos, como eu dizia, nesse dia os fiéis devem reunir-se a fim de que, falando domingo, escutando a palavra de Deus e participando da Eucaristia, recorde a paixão e ressurreição e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e que dê graças a Deus. Quando você participa da Santa Missa, você comunga 2 vezes. Você comunga da palavra de Deus, é o que vocês estão fazendo aqui agora, e comunga da hóstia consagrada. Por isso, voltando à questão do domingo,
O domingo é a festa primordial, que deve apresentar-se e inculcar-se a piedade dos fiéis, de modo que seja também o dia de alegria. Mas não alegria movida a cachaça. Jesus, Senhor de toda a história, Jesus, Senhor de toda a lei antiga, é também Senhor de cada parte dela. Várias vezes, de modo consciente, Jesus quebrou a lei do sábado, e sempre que o fez, deu razões que o levaram a isso, e neste Evangelho, ensina com sinceridade, palavras de Jesus, que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Meus irmãos, eu termino a minha reflexão de hoje convidando a todos, e cada um em particular. Convém que cada um se examine sobre a maneira como santifica o dia do Senhor. Se somente se contenta em assistir à missa, quando deveria participar ativamente. Essa expressão, eu fui assistir à missa, não é uma expressão correta para a atualidade. Não, a missa nós participamos e vivenciamos, porque alguém que vem participar do ápice da nossa fé, porque assim é considerado através do Vaticano II, que a Eucaristia é o ápice da nossa fé, então nós não podemos assistir simplesmente, devemos participar e fazer com que ela se transforme em vida. Eu não posso sair daqui, depois de ouvir, de comungar da palavra de Deus, depois de comungar de Jesus hóstia, chegar em casa e continuar sendo um pai ruim, um esposo ruim, uma esposa ruim, um filho péssimo, um patrão severo, que não tem amor aos seus empregados, um vizinho confusento, uma pessoa fofoqueira. Eu não posso continuar assim, porque senão eu estou comungando da minha condenação. Outra coisa, meus irmãos, partindo para o domingo. O domingo é o dia de descanso, mas é preciso, preste atenção, é preciso que você se convença de que se o corpo descansa quando não trabalha, a alma se cansa com a inação e se apraz na atividade espiritual. Então não é só descansar. Eu sempre digo que não é pecado, e é até bom que aconteça, que no dia do Senhor você também tenha um tempo para o seu descanso. Por que não ir à praia? Por que não visitar alguém? Jogar sua bolinha quem gosta? Por que não? Tem nada demais. Agora, o que é triste é que tudo isso às vezes é colocado em primeiro lugar e Deus no último lugar. Ah, hoje eu vou à praia, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque é dia de domingo. Se eu não estiver cansado, se der tempo, eu vou à missa. Quer dizer, Deus fica no terceiro plano. Então, nossa igreja, é verdade, tem muitas normas e preceitos religiosos, e eles devem ser observados, mas sempre tendo em conta a caridade. Sempre tendo em conta a caridade pastoral, o amor pastoral. Por quê? Como eu dizia, exemplificava. Alguém que hoje é médico, está de plantão, naturalmente,
que ele não vai poder deixar o doente, e era assim que os fariseus queriam, que Jesus não curasse aquele doente, porque era dia de sábado. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem, ele é também Senhor do sábado. Mas eu quero terminar, meus irmãos e irmãs, falando para vocês, não me aprofundando, porque eu sei que vocês sabem muito melhor do que eu, sobre São Sebastião, dizendo-lhes que São Sebastião, ainda hoje eu estava lendo alguma coisa sobre ele, e uma coisa que me chamou a atenção através daquele autor que exemplificava São Sebastião como aquele homem que viveu entre os pagãos, sendo ele um cristão católico, viveu entre os pagãos, viveu no mundo de autoridades que não acreditavam em Cristo, que perseguia os cristãos, e no entanto ele viveu sem se deixar contaminar pelas maldades humanas, pelas ideias pagãs. Coisa que infelizmente nos dias de hoje nós vemos tanta vulnerabilidade. Tantas pessoas que às vezes são de igreja, mas com muita facilidade se deixam levar pelas opiniões, pela cabeça que é feita pela televisão, pelas novelas, ou quem sabe até mesmo pelas ideias ideológicas no mundo da política, onde vai solapando os valores morais cristãos. Eu já diria a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e aqui termina a minha reflexão, que este ano é ano de eleição, não é? Nós vamos escolher governadores, vamos escolher deputados, senadores, presidentes. É um ano que mais do que nunca nós temos em mãos a nossa responsabilidade. E a partir do momento que eu me deixo levar pelas ideologias pagãs, pela desvalorização da família, a partir do momento que eu me deixo levar pelo relativismo, eu estou pecando. Porque se eu voto para alguém que me representa, que de repente desvaloriza a família, ele ou o partido dele ou dela, de repente o que reina são as ideias, muitas vezes pagãs, embora se diga que são evangélicos ou católicos. Aí eu estou indo na onda dele e pecando tanto quanto. Então é preciso também que tomemos consciência da nossa responsabilidade de cristãos. Do contrário, somos envolvidos no pecado dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. louvado.